Será que o Lula realmente concedeu indulto para o Daniel Silveira sem perceber? É isso que o doutor Paulo Faria, o advogado do Daniel Silveira, requereu ao Alexandre de Moraes, requereu a concessão do indulto com base no decreto presidencial número 12338, do dia 23 de dezembro de 2024. Como vocês sabem, todo final de ano, na época de Natal, alguns dias antes do Natal, o presidente da República publica um decreto presidencial de indulto, estabelecendo as condições e dizendo quem é que vai ter direito e quem é que não vai ter. Essa aqui foi a nota à imprensa que o doutor Paulo Faria lançou, informando os fundamentos que ele utilizou para requerer esse indulto. E ele ainda tirou uma onda com a cara do Lula, dizendo o seguinte: a defesa acabou de enviar ao relator da execução penal, 32 no STF, o pedido formal para concessão do benefício, parará, parará. E importante, queria agradecer ao excelentíssimo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por corrigir a maior injustiça já vista na história desse país. Então, o doutor Paulo Faria ainda tira uma onda com a cara do Lula. Vamos ver, então, se esse decreto realmente abarca integralmente a situação do Daniel e se realmente o Lula deu aquele mole federal. Segundo o decreto, vou colocar aqui, olha, artigo 9º do indulto. Concede-se indulto coletivo às pessoas nacionais imigrantes condenadas. Se você olha lá no artigo 9º, inciso 8º, lá embaixo, marcadinho de vermelho, olha, o indulto vai ser dado para quem foi condenado a pena privativa de liberdade que esteja em livramento condicional, caso do Daniel, ou cumprindo pena em regime aberto, cujo período de pena remanescente em 25 de dezembro de 2024 não seja superior a 6 anos, se não reincidentes, ou 4 anos, se reincidentes. Então, o primeiro requisito está preenchido. No dia 23 de dezembro, o Daniel se encontrava em livramento condicional, que é a hipótese aí do decreto, como vocês viram. O livramento do Daniel foi revogado no dia seguinte, dia 24 de dezembro. Então, na data do decreto, dia 23, ele estava em livramento condicional perfeitamente válido. Então, o primeiro requisito preenchido. O segundo requisito é restar menos de 6 anos de cumprimento de pena. E como o próprio Alexandre de Moraes já havia consignado na decisão anterior, restavam 5 anos e alguma coisa de pena, ou seja, restavam menos de 6 anos para o Daniel cumprir pena. Então, o segundo requisito, preenchido. O terceiro requisito é o apenado não se enquadrar em nenhum dos crimes descritos no artigo 1º. E que crimes são esses? Tá aqui, olha, o artigo 1º diz o seguinte: o indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas condenadas por... Aí lista um monte de crime ali. Se a pessoa foi condenada por algum daqueles crimes, o indulto não vai abranger essas pessoas. O Daniel, ele foi condenado pelo delito da Lei de Segurança Nacional e pelo crime de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal. Se nenhum desses dois crimes estiver descrito aqui no artigo 1º, ele vai preencher. Esses crimes são os seguintes: crimes hediondos, tortura, lavagem de dinheiro, organização ou associação criminosa, terrorismo, racismo, escravidão, tráfico de pessoas, genocídio, crimes contra o sistema financeiro nacional, licitações, crimes contra a dignidade sexual, peculato, corrupção quando a pena for menos de 4 anos, alguns crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes contra o meio ambiente, contra o Estado Democrático de Direito previsto no Código Penal. Não foi esse que o Daniel foi condenado. Que mais? Abuso de autoridade, Maria da Penha, tráfico de drogas, alguns crimes do Código Penal Militar. Ou seja, de tudo aqui que eu descrevi para vocês, o Daniel não se enquadra em nenhum deles. Lembrando que eu vi gente no Twitter dizendo: mas ele foi condenado por crime contra o Estado Democrático de Direito. Não foi. Ele foi condenado com base na Lei Antiga de Segurança Nacional. Crimes contra o Estado Democrático de Direito são os tipos penais novos, descritos no Código Penal. E o único crime do Código Penal pelo qual ele foi condenado foi coação no curso do processo, que não é crime contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, o terceiro requisito, preenchido.
O quarto requisito é a ausência de faltas graves. O preso não pode ter praticado falta grave nos 12 meses anteriores à concessão desse indulto. Vocês veem aí no artigo 6º do decreto, diz, olha, que a declaração do indulto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção por falta disciplinar de natureza grave. O próprio Alexandre de Moraes, na sua decisão que liberou o Daniel em 20 de dezembro, disse expressamente que ele não tinha faltas. E eu vou mostrar para vocês a decisão, tá aqui, decisão do Moraes. Observa-se comprovado o bom comportamento carcerário durante a execução da pena, sem cometimento de qualquer falta disciplinar. Então, o próprio Moraes está afirmando que ele, o Daniel, não tem falta grave. Portanto, quarto requisito preenchido. Você pode me dizer assim, mas Ludmila, depois da liberação do Daniel, o Moraes acabou revogando aquele livramento porque o Daniel teria ido ao hospital sem autorização judicial, o que é um absurdo, né? E também teria ido a um shopping num dia de domingo, quebrando uma das condições do livramento. E você pode me perguntar o seguinte, isso não seria uma falta grave a ensejar a vedação do indulto? A consequência do descumprimento das condições do livramento condicional não é o reconhecimento de uma falta grave. A consequência é a revogação do livramento. E isso efetivamente aconteceu. O Moraes efetivamente considerou descumpridas as condições do livramento, ele não aceitou a ida do Daniel ao hospital e ele não aceitou a ida do Daniel ao shopping no domingo. Ele considerou isso uma quebra do livramento condicional. E a consequência da quebra do livramento não é o reconhecimento de uma falta grave. A consequência é a revogação do livramento condicional. E isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio STJ, que tem amplíssima jurisprudência dizendo que a consequência da quebra do livramento é a revogação do livramento e não o reconhecimento de faltas graves. O STJ, em várias decisões, e eu vou mostrar aqui pelo menos duas para vocês, em várias decisões, diz que o livramento condicional tem regras próprias. Então, só há de se falar em falta grave quando o sujeito está ali no regime fechado, semiaberto ou aberto, cumprindo a sua pena, e não quando ele está em livramento condicional, que tem regras próprias. E eu vou mostrar aqui para vocês duas decisões do STJ falando isso. Isso não é coisa da minha cabeça. A decisão de 2022, decisão recente, setembro de 2022, ministra Laurita Vaz, relatora. Ela diz o seguinte, olha, não configura falta grave a hipótese de cometimento de novo crime no curso do livramento condicional e diz o seguinte, não há previsão legal de outras sanções que não a de suspensão ou revogação do livramento condicional. Ela diz, olha, inadmissível ante o princípio da legalidade estender a essa hipótese a possibilidade de configuração de falta grave e de todos os consectários que lhe são inerentes. Então, ela está dizendo, não cabe reconhecimento de falta grave quando o sujeito está em livramento condicional, porque a consequência é a revogação e não o reconhecimento da falta. Vou colocar aqui outra decisão. Nesse caso, relator, ministro Sebastião Reis Júnior. Ele diz o seguinte, o livramento condicional ostenta a peculiaridade de ser um benefício que, embora submetido à disciplina regular da execução penal, é usufruído integralmente fora do sistema prisional, característica que determina tratamento específico. Portanto, inexiste previsão legal de outras sanções que não a suspensão e a revogação do benefício. Inadmissível, assim, ante o princípio da legalidade, usa até as mesmas palavras, né? Estender a essa hipótese a possibilidade de configuração de falta grave. Em outras palavras, então, resumidamente, Daniel, ainda que tenha tido o seu livramento condicional revogado pelo Alexandre de Moraes,
isso não vai poder ser considerado uma falta grave com base na própria jurisprudência do STJ, o que significa dizer que ele continua sem ter faltas graves na execução da sua pena. E, portanto, o quarto requisito, inexistência de faltas graves, permanece preenchido. O Moraes revogou o livramento do Daniel no dia 24 de dezembro, ou seja, no dia da publicação do decreto, dia 23 de dezembro, Daniel estava em livramento condicional válido. Portanto, ele preenche todos os requisitos e faz jus ao indulto. Lembrando que o Daniel já havia recebido a graça presidencial na época do presidente Bolsonaro. No caso desse decreto, trata-se de um indulto coletivo. Então, o STF não vai poder criar aquela alternativa de considerar esse decreto inconstitucional, porque esse decreto não foi destinado a uma pessoa apenas. É um decreto que abrange todas as pessoas que preenchem esse requisito. É um decreto de indulto coletivo. Então, o STF não vai poder invalidar esse decreto. Toda a argumentação jurídica sobre esse caso você viu aqui nesse vídeo. E eu também vou publicar ainda hoje um artigo no Substack com toda essa argumentação jurídica para você que quiser ler e salvar. O artigo ele vai ficar aberto a não assinantes do Substack. E você pode acessar no link que eu vou colocar depois aqui nesse vídeo. Se você considera que esse meu trabalho tem alguma relevância e deve continuar, considere a possibilidade de se tornar membro desse canal, clicando aqui na descrição do vídeo, ou assinar o Substack. Mas, enfim, eu não acredito que o Alexandre vá seguir a lei nem a jurisprudência consolidada sobre o assunto, porque isso vai beneficiar o Daniel. Eu acredito realmente que ele vai usar da criatividade para manter o Daniel preso. Mas, enfim, vamos torcer para que dessa vez eu esteja errada.